estudo relações raciais desde o meu terceiro semestre do NCUB, juntamente com o Lucas. A gente fez, digamos que 2 projetos, né, Lucas, de iniciação científica. O último projeto foi sobre racismo e sofrimento psíquico, perspectivas e desafios dos profissionais. A Amanda foi nossa participante, foi aí que eu conheci ela. E desde então a gente vem dialogando muito sobre as relações raciais. Estou muito feliz de tê-la aqui comigo. Para quem não sabe, a Amanda Balbino, ela tem 26 anos, ela é formada pela Universidade de Brasília desde 2018, pós-graduada em Gestalt Terapia, e autora do projeto Autoconhecimento, Potência e Ajustamento Criativo. Para quem não sabe, também a Amanda foi Miss aqui do Distrito Federal em 2015, sempre gosto de falar isso. Vou dar um espaço agora para que ela possa se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dela. Olá, pessoal, boa tarde. Depois dessa apresentação, nem sei mais o que dizer, mas eu queria agradecer muito pelo convite. Acho que desde o nosso primeiro encontro na pesquisa, eu já me senti muito honrada, né, de poder, de alguma forma, conversar, né, trazer alguns questionamentos, ser ouvida também, que eu acho que é muito importante. E agora, mais uma vez, né, como parceira aqui nesse projeto de vocês, me sinto muito, muito honrada mesmo. E, bom, eu sou psicóloga, sou Amanda, trabalho já há algum tempinho aqui em Brasília, sou formada desde 2019 e desde sempre eu acho que, na verdade, assim, eu fui Miss em 2015 e desde então a questão racial já foi um parâmetro muito importante, né? Nesse momento eu já era consciente, já tinha certeza, né, da minha identidade racial, mas foi quando eu fui mais questionada e tive que ir atrás mesmo das minhas raízes, né, de entender o que era negritude, para conseguir falar para outras pessoas, porque o espaço MIS é um espaço extremamente embranquecido, e foi uma trajetória, né, de praticamente um ano, trabalhando a questão da negritude, como compartilhar isso com outras pessoas, até que eu volto para a psicologia. Então, eu fiquei aí um ano um pouco trancada, fazendo as matérias, né, e misturando essas questões. E quando eu volto com essa questão muito forte dentro de mim, né, de trazer um enegrecimento para a psicologia, de poder pensar, né, as nossas questões dentro do nosso trabalho. E foi daí, então, que a gente começou a fazer uma grande busca. No começo eu não encontrava questões raciais dentro da psicologia, então eu precisei ir para outros departamentos de filosofia, sociologia, antropologia, para a gente conversar sobre questões raciais, negritude, filosofia africana, e não tinha isso. Mas no finalzinho do curso, eu tive a sorte, né, e a alegria de encontrar colegas dentro da UNB que também estavam buscando esse suporte, a gente pensar, né, as nossas vivências, as nossas questões. E aí eu consegui entrar no grupo do Revira, que significa Ressignificando Vivências Raciais, que era basicamente para a gente conseguir acolher pessoas negras da universidade. Então, éramos todos estudantes de psicologia negros e também alguns profissionais, e a gente estava tentando ali fazer um acolhimento para os estudantes da UNB. E foi um projeto extremamente difícil, né, desafiador, mas também muito gratificante, porque a gente começou ali a se encontrar, a estudar, a se ver, se identificar e começar a pensar, né, como que a gente pode pensar em estratégias dentro da universidade, dentro da psicologia, para falar, né, sobre nós, sobre a nossa vivência, sobre o nosso cuidado. Então, foi uma sorte mesmo de ter pego ali no finalzinho do curso e que agora já direciona totalmente o meu trabalho, né? Então, basicamente, nesse momento inicial, seria isso. Bom, gente, eu e a Amanda, a gente separou alguns tópicos para falar. Vocês podem ficar à vontade de colocar comentários no chat, compartilhar experiências, fazerem perguntas. A ideia é que seja uma roda de conversa mesmo, que vocês consigam se posicionar e participar, e não um diálogo só entre eu e ela. Bom, para começar, eu queria trazer uma frase do Emicida que tem ressoando muito assim na minha cabeça, e acho que no projeto Masculinidades também a gente tem pensado muito sobre isso,
o que o Lucas falou sobre nosso posicionamento enquanto parte de branquitude crítica. E a frase do MC dela fala que justamente permite que eu fale nas minhas cicatrizes. E essas cicatrizes que ele traz tem muito a ver com a dor que está relacionada às experiências das vivências raciais ao longo da vida de pessoas negras, né? E só que daí tem um contraponto, que é quando a gente fala de relações raciais, a gente não está só falando de racismo, a gente não está só falando de dor, a gente não está só falando de experiências ruins, né? A gente também precisa trazer o campo da potencialidade. Uma vez eu estava conversando com o Vinícius, estou vendo até que ele está aqui, e ele me falou isso, ele falou, Luísa, a gente tem muito costume de escrever sobre racismo e sofrimento psíquico, mas a gente não escreve sobre potencialidades. E eu falei, caramba, Vinícius, é verdade. Então, vamos produzir sobre, vamos fazer uma live sobre isso, para a gente conseguir conversar, né? E conversando com a Amanda sempre me falou que existe uma dor que ela chega até as pessoas negras, e essa dor chega até o ambiente terapêutico, né? E a pergunta, assim, que eu faço inicialmente para a Amanda é como que a gente consegue conduzir um trabalho para que a gente consiga sair desse lugar, né, desse campo da dor. Sim, eu acho que esse tema, né, que a gente traz hoje, de pensar potencialidades e para além da dor, é muito um trabalho que a gente tenta fazer também dentro do trabalho clínico, né, dentro ali do nosso dia a dia, mas que antes de tudo, antes da gente poder pensar e atravessar potencialidades, a gente precisa compreender o que é essa dor. Então, até às vezes no processo de luto, né, de enfrentamento dos nossos desafios, enfim, das nossas dores, a gente, muitas vezes, numa ansiedade, quer passar logo para a recuperação, quer passar, né, para o momento de cura, em que aquilo não é um sofrimento, né, tão presente, tão latente, mas quão importante é, quando a gente está pensando, né, na psicologia, quão importante é a gente se aprofundar, mergulhar, né, naquele sofrimento, para a gente conseguir entender, para a gente nomear, para a gente localizar. Então, eu queria trazer nesse início, né, antes da gente falar da potência, da gente se lembrar da importância de compreender essa dor. Porque muitas vezes o sofrimento que chega de pessoas negras dentro da clínica é um sofrimento que não necessariamente vai ser nomeado como um racismo, ou como, opa, ou como, né, uma questão que a pessoa está muito consciente de eu estou sentindo isso por conta, né, de uma sociedade que me coloca num lugar inferiorizado, enfim, de vulnerabilidade. Mas vai chegar uma dor né, de muitas vezes de se sentir abandonado, de se sentir negado de alguma forma, né, de se sentir excluída, de se sentir com baixa autoestima. Vai chegar uma dor de crença de insuficiência, então insuficiência acadêmica, insuficiência no relacionamento, né, profissional, uma ansiedade, às vezes um medo de achar que as pessoas estão perseguindo, né, uma paranoia que vem muito, né, desse lugar de sempre ser abordado, de sempre ser visto. Então, nem sempre essa dor ela vai chegar com o nome de eu estou sofrendo em decorrência do racismo. Mas é muito importante que nós, profissionais, reconheçamos de onde vem essa dor, né? E por que ela está sendo, sentida por esse sujeito, né? Que está ali na nossa frente. Então, esse primeiro momento, que começa com o acolhimento, né, do nosso trabalho, é o acolhimento do sofrimento, né, de uma pessoa com reconhecimento do que ela está sofrendo. Na psicologia, né, e na Gestalt, a gente fala muito sobre a importância não só do sofrimento, da pessoa falar o que ela está sofrendo, mas ela ser reconhecida. E aí, reconhecimento parece uma palavra, né, muito fácil, mas reconhecimento, quando a gente vai no dicionário, é o ato, né, de perceber que algo é verdadeiro, né? Então, que aquele discurso é verdadeiro. Então, se a gente pensa que tem várias pessoas negras que estão falando de sofrimento, que estão falando de dor, e são vistas como mimimi, né? Não são ouvidas, são silenciadas, qual a importância da gente, dentro da clínica, poder acolher essa pessoa, legitimando o que ela sente, né? Dizendo, não, isso que você está vivendo, né, realmente é verdadeiro.
Então, é esse lugar que a gente começa, né, no nosso trabalho, de legitimar, de dar espaço para que esse sujeito possa falar, né, para que essa pessoa possa, inclusive, se localizar e localizar a sua própria dor, porque acontece muito na vivência negra da gente não se permitir sentir dor muitas vezes, né? Não pode ter esse momento, tem que ser forte. Então, o espaço terapêutico inicial, ele começa também nesse lugar da gente poder reconhecer. Mas a gente só reconhece se a gente sabe que essa dor é verdadeira. E aí, antes da gente começar, né, a falar de potência, eu trago esse lembrete da gente compreender, né, anteriormente, ter essa bagagem de que dor que está acontecendo, né, que é uma dor que não é exatamente daquele sujeito, né, na verdade é uma dor que está presente na nossa sociedade, né, há 500 anos e que vai se presentificar. A gente sabe que muitas vezes coisas do presente são reflexos do passado, né? Mas de que passado que a gente está falando? Há quanto tempo essa dor está, né, nesse sujeito? Então, inicialmente, assim, eu acho que é importante a gente pensar sobre essa legitimação, sobre essa validação e esse acolhimento, né, que chega no nosso espaço terapêutico e que tem tudo a ver com o nosso preparo também, né, com o nosso lugar. Eu não sei se outras pessoas têm essa vivência, né, de acolher pessoas negras ou de ser uma pessoa negra que já foi acolhida e se sentiu de fato legitimada em algum espaço, em algum contexto, que não seja só terapêutico, né, mas de amizade, enfim, para a gente falar sobre essa importância, né, de ser reconhecido. E isso é uma questão bem problemática da nossa categoria profissional, né? Porque a gente pouco fala sobre relações raciais durante a universidade. Eu falei sobre isso em uma matéria com o Lucas, inclusive, no terceiro semestre, e depois nunca mais foi falado, assim. Eu tenho uma bagagem por conta da pesquisa e porque eu tive que ir atrás de estudar, e eu fico pensando que, fazendo um contraponto aqui no papel, né, enquanto profissional, futura profissional branca, de justamente da gente conseguir, em primeiro plano, reconhecer o nosso privilégio, né, enquanto branquitude, e a gente conseguir buscar, estudar. Eu lembro que todos os participantes da pesquisa falavam muito isso, mas pelo estudo, por você ir atrás, por você ler pessoas negras, por você ouvir pessoas negras, e sair um pouco desse contexto de colonialismo, né, que a gente vive muito durante a graduação. E eu falo assim que quem faz psicologia sabe disso, o acolhimento, assim, ele vem com uma palavra que é essencial, né, em qualquer contexto terapêutico, em qualquer vivência, em qualquer atuação. E quantos relatos de pessoas negras já escutou que não foi acolhido por pessoas brancas, né, que entra nesse campo... Oi, amor. Opa! Que entra nesse campo que você falou do mimimi, de não ser legitimada, e aí vem também a questão de você, enquanto pessoa negra, buscar, né, ter que buscar pelos profissionais negros por uma questão de vínculo identitário mesmo, para conseguir abrir o espaço de acolhimento. Então, isso é um grande problema, porque as pessoas não conseguem encontrar acolhimento em qualquer contexto terapêutico, né? Com certeza, isso é muito sério, porque quando a gente pensa que o nosso trabalho, a gente consegue estudar várias questões, né? A gente não fica, né, somente no estudo, a gente estuda muito, a gente lê muito, e a gente não consegue ler, não consegue estudar sobre o nosso próprio povo, né, sobre a nossa própria história. E quando eu digo a nossa, né, não só a questão da negritude, mas também da branquitude, né, sobre essa dinâmica que também gera, né, esse sofrimento de alguma forma, né, que tem como fruto, como herança o privilégio. Então, é uma fuga, né, uma negação, que a gente sabe que é uma estratégia de defesa, mas que pode vir também de uma forma muito, muito problemática, né, e de não encarar a realidade. E eu acho que um grande reconhecimento que foi uma dor, para mim, eu acredito que para outros estudantes negros também seja, que é a gente começar a ler, né, dentro da psicologia e ouvir esse sujeito, esse ser, né, essa pessoa que está sendo ali abordada na teoria, mas que não
não se nomeia e que não se aproxima de pessoas negras, né? Então, acho que uma grande dor que a gente encontra também no nosso lugar dentro da psicologia é de não ser visto, né? De não pertencer, inclusive. E aí a gente precisa reconhecer, inclusive, essa dor que é, né, nossa, dentro da psicologia, da gente querer universalizar um conceito, né, que não fala, na verdade, de muitos de nós, né? Fala ali de um determinado grupo de pessoas, uma determinada referência. Então, a gente precisa problematizar, inclusive, o nosso saber, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias teorias sobre aprendizagem, várias teorias sobre QI, sobre inteligência, que são muito pautadas, né, nas referências de uma vivência, né, de famílias brancas. Então, de você saber ler, de você saber interpretar, de uma família de pai e mãe, né, e como que muitas vezes as famílias negras são vistas como disfuncionais. Então, tem todo um estudo que foi feito e que cresceu uma teoria, né, baseada em um tipo de referencial de vivência, né, mas que não tem, por exemplo, né, um estudo sobre inteligência, sobre pensamento, sobre a capacidade de criar, por exemplo, de crianças que, antes de começar a ler, estão fazendo rap, estão fazendo rima, né? Enfim, ou então sobre uma família que talvez não seja pai, mãe, irmão, mas que é uma família estendida e que tem uma rede de apoio na prima, na tia, né? Enfim, na família que está ali ampliada. Então, dentro do nosso próprio saber, existe uma dor muito grande que é a invisibilização, né, do nosso próprio povo. Então, a gente precisa atravessar, e aí eu trago esse convite da gente mergulhar, porque falar de potência é mergulhar, né, sobre o nosso sofrimento, a gente conseguir compreender, nomear, né, essas questões, para daí a gente criar algo novo, né, que vem da potência, que vem da ressignificação, mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Eu lembro que em uma das nossas conversas, Amanda, você falava muito que o seu trabalho na clínica era de desamarrar tensões, né? Que essa dor, ela chegava muitas vezes em forma de uma tensão, de um peso, e que o seu trabalho era justamente desse papel de nomeação, né? Para você conseguir depois ressignificar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão das tensões. Bom, aí a gente começa a mergulhar mesmo, né? Recentemente eu fiz um curso, uma jornada sobre sofrimentos extremos. E a professora, ela trouxe uma analogia que eu achei incrível, que ela falava assim, o sujeito, né, muitas vezes, ele é ali um oceano, e o oceano, ele é extremamente, né, diverso, tem várias coisas ali dentro, e nós psicólogos, nós terapeutas, nós somos, e psicólogas, né, nós somos mergulhadores. Então, o nosso papel é a gente tentar entrar mais a fundo para a gente sair da superfície, para a gente conseguir ver o que tem, né, mais ali embaixo, mais, um pouco mais a fundo. E aí eu acho que é aí que entra essas questões das tensões, porque muitas vezes o que chega no nosso espaço terapêutico é um mar, né, uma água que está turva, que está confusa, né, que tem vários elementos e que às vezes a gente não sabe identificar o que é que está ocasionando aquilo, ou são várias coisas que estão, né, ali dentro. E a gente precisa, né, mergulhar muitas vezes junto com essa pessoa, né, ao lado dela, para que ela também possa entender. Então, esse lugar de desamarrar as tensões é porque, às vezes, vem, né, uma dificuldade de falar em público ou um medo de se relacionar, e a gente precisa identificar aí mais a fundo, né? Será que isso é um medo que, às vezes, veio dos pais, né? Quantas pessoas negras que tiveram medo de usar o cabelo natural porque os pais, né, de alguma forma, já traziam esse preconceito de que não é bonito, né, de que não é, enfim, mas porque também foi da vivência deles. Então, eu mesma, né, demorei um tempo para usar meu cabelo cacheado porque eu achava que o mais bonito era liso, né? E isso vem também da minha avó, que já fazia o ferro quente, né, o pente quente no cabelo. Então,
são dores, né, são tensões que muitas vezes a gente precisa ir ali mergulhando, né, precisa ir trazendo. E como que isso vai acontecer de fato, né? Porque esse é o nosso papel de tentar aprofundar, mas tem o trabalho da pessoa, né? Que, claro, ela vai conseguir trazendo na sua fala, ela vai conseguir ir, né, soltando, falando e se aliviando de alguma forma, né? Porque quantas vezes, quando a gente está conversando e automaticamente só do outro trazer um olhar de que compreende, de que sabe, né, do que está acontecendo, a gente sente um alívio, né? Que é daquele lugar também que a gente falou, de acolher e de legitimar. Então, esse alívio do tipo, nossa, né, realmente isso que eu estou passando é difícil, ou realmente isso que aconteceu foi uma situação, né, de violência, essa dor, ela não é mais direcionada para a gente, porque muitas vezes acontece isso também, de um sofrimento trazer um sentimento de raiva, de angústia, que se a gente não consegue externar, a gente acaba direcionando para a gente. E isso destrói, isso corrói, né? Então, o nosso lugar ali de desamarrar tensões é no sentido de dar espaço, em que nesse lugar da clínica que a pessoa pode falar, que ela pode trazer, né? Dá espaço para ela ouvir a sua própria voz, para ela entender o que tá, né, acontecendo e da onde que vem, né? Ainda que no começo a gente não saiba muito o que fazer com essa ideia de eu não gosto do meu cabelo porque a minha avó me ensinou que não era bonito. Por mais que a gente não saiba muito como sair disso, mas compreender que eu não gosto do meu cabelo porque a minha avó me ensinou que não era bonito, faz com que eu entenda que não é uma coisa necessariamente minha, né? Mas que é uma dor que vem também de outra pessoa, né? Conseguir dividir isso, né? E compreender até a gente poder falar, não, ela não achava, mas e o que que eu acho? Ou então, por que que ela não achava? Né? Será que isso realmente é uma questão de opinião? Então, assim, claro que isso é uma questão, né, assim, mais de um exemplo, mas isso também acontece com insegurança, com ansiedade, né? Muitas vezes a pessoa chega com uma demanda de, né, eu sou muito ansiosa, eu acho que a gente tem que fazer tudo, eu tenho que dar conta de trabalhar, de arrumar as coisas em casa, né? Enfim, a gente fica nesse lugar acelerado. E aí, quando você chega na clínica e você fala, vamos respirar, né? Um convite, vamos respirar. Quantas pessoas já chegaram e falavam, nossa, eu nem percebia que eu tinha que respirar, né? E aí, isso, por exemplo, é uma questão para a gente pensar, né? Por que as pessoas negras não estão respirando? De onde que vem esse sufocamento? Então, às vezes são espaços, né, que a gente vai ali conseguindo, né, acalmar, relaxar, enfim, e também nomear o que está acontecendo, que a gente vai desamarrando, né, essas tensões. Por que que a gente repete tantos padrões, né, no sentido de correria e de ansiedade, de fazer as coisas, né? Por que que a gente tem a crença de não ser suficiente? De onde que vem isso? Então, nesse espaço terapêutico, a gente vai conseguindo, aos poucos, desamarrar, né, esse grande emaranhado e mergulhar, inclusive, né, nesse oceano e conseguir ver, né, outras coisas que estão ali. Mas daí a importância também do nosso equipamento, né, que o mergulhador ele vai conseguir, se ele tiver um canudinho, né, de oxigênio ali, vai nadar sobre a superfície. Agora, se tiver uma bomba de oxigênio, né, uma roupa adequada, essa pessoa vai conseguir mergulhar mais a fundo. E eu sinto que o trabalho, né, com pessoas negras também é nesse sentido. Se a gente lê, né, coisa no Facebook, Twitter, se informa, né, que, enfim, ali só pelas informações que a gente tem, que são muito importantes, que estão também contribuindo, mas se a gente não se aprofunda enquanto profissional, como que a gente vai ter o equipamento necessário para mergulhar, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com buscar o nosso oxigênio, se capacitando, né? E ouvindo mais, e lendo mais, e trazendo mais informação, mais conhecimento, porque muitas vezes acontece muito que a gente vai ali desamarrando as tensões e nós, psicólogos, vamos ter que nomear.
algumas situações. Então, a pessoa vai trazer um sofrimento, um contexto, e a gente vai precisar dizer, você percebe que nessa situação aconteceu algo assim? Ou você percebe que você corre tanto, né, que você faz tantos cursos porque você não sente suficiente? Mas para a gente conseguir nomear, a gente vai precisar entender o que tem por trás, né? Então, acho que é nesse lugar mesmo de que desamarrar tensões tem tudo a ver com dar voz, com dar espaço, com oferecer, né, esse ambiente acolhedor, mas também com ter a compreensão do que são essas tensões, né, ou de como elas acontecem. Isso é o nosso trabalho, né? A gente precisa ter essa compreensão e essa lucidez, né, e consciência, no fundo, né, do que está acontecendo com as pessoas, né? Enfim. Bom, a gente tem alguns comentários aqui no chat. O Carlos Noronha falou que ele já presenciou no local de trabalho, enquanto coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, discentes que nos procuram por conta de ter sofrido racismo na instituição e, quando é levado para uma comissão disciplinar o caso, notam uma morosidade muito grande para se discutir e deliberar sobre a situação. Perfeito. Isso acontecia muito. Carlos, obrigada pelo seu comentário, assim. Isso acontecia muito no Revira. A gente via, porque a gente trabalhava no CAEP, né, que é a clínica escola da UNB, e o que mais acontecia era uma autodemanda. Então, a gente percebia que existe uma busca, uma procura por esse serviço. Então, era uma demanda enorme, né, para simplesmente encontrar outras pessoas negras e poder falar sobre essa sensação de não pertencer à universidade, por exemplo. Que nesse exemplo a gente consegue perceber como o racismo ele traz sofrimentos psíquicos, porque ainda não é só um fenômeno social, porque muita gente atribui o racismo à pobreza, né, e pensa, não, que as pessoas negras estão conseguindo viajar, estão conseguindo ascender socialmente, entrar na universidade, o racismo acabou. E o que a gente mais encontrava eram pessoas dentro da universidade, algumas de classe média alta, enfim, que não é exatamente essa questão de classe econômica, mas que não conseguiam se sentir pertencentes, né, no ambiente, ao ambiente da universidade, ou não se sentiam capazes de terminar o curso, né, ou se sentiam reprimidas pelos olhares das pessoas brancas que olhavam para elas e diziam que elas não deviam estar ali, né, reprovavam a sua presença. Então, esse sofrimento mostra como o racismo não é só uma questão social, né? É uma questão também da dinâmica, né? Das relações. E o que a gente percebeu é que tinham outros serviços, a gente fez até uma pesquisa, porque o Revira não era só acolhimento, mas era também estudos, né? E a gente fez uma pesquisa para justamente tentar sondar quais eram os serviços de atenção aos estudantes. E existe, teoricamente, alguns, né, espaços para as pessoas procurarem, mas não é efetivo, que eu acho que é essa burocracia que você traz. Então, quando a gente abre um espaço, uma lacuna, né, de conversa, enfim, de possibilidade, essa demanda cresce, porque é uma necessidade, porque existe, de fato, essa demanda ela não é atendida, ela não é vista. Então, acho que esse é o exemplo, por exemplo, de que existe todo um cuidado e uma discussão sobre o ingresso das pessoas negras nos espaços, né, por meio das cotas, enfim, por outros programas, mas não existe ainda um cuidado, um trabalho sobre a permanência desses estudantes, né? Então, a gente sabe que entra uma quantidade de pessoas negras por curso, mas a gente não está verificando quantas saem, né, e quanto tempo que elas demoraram, enfim, sobre essa duração. Então, eu imagino, né, o tamanho da demanda que chega para vocês e, infelizmente, essa falta de apoio, né? Porque o Revira também começou como uma iniciativa, né, espontânea das pessoas que se interessavam. A gente não tinha nenhum tipo de suporte da universidade, reconhecimento, inclusive. Então, isso é uma grande questão para a gente pensar.
Bom, a Cleide Moreira, ela fala, boa reflexão, Amanda. E o Vinícius Dias, ele tem uma pergunta. Amanda, você percebe que, de uma maneira geral, nós estamos caminhando para a potencialização da negritude na atualidade? Se sim, a que você atribui esse movimento? Bom, eu acho que todos nós podemos, de alguma forma, responder de acordo com a nossa percepção, mas a minha percepção é de que sim, de que a gente está conseguindo, de alguma forma, ter espaço, né? E a gente vem ocupando esses espaços. Acho que nenhum espaço tem sido dado, vem muito do nosso movimento mesmo, das pessoas negras, de alcançar, né? De movimentar, enfim. E eu sinto que tem tido movimentos que mostram cada vez mais a nossa, as nossas possibilidades, né? Mais para frente, a gente pode falar de artistas, né? De autores, enfim, e autoras que ocupam, né? Que mostram diversas possibilidades. Mas, por exemplo, eu tenho, né, um primo na família que desenhou, fez um livro com a mãe de colorir, né? Um livro para colorir, que se chama Para Colorir o Futuro. E nesse livro é um livro de profissões e que os bonecos todos têm traços negros. Então, cabelo, nariz, né? Enfim, e vai com um kitzinho de lápis de cor, de pele, com várias cores, vários tons de pele negra. Eu acho que isso é um exemplo, por exemplo, de como a gente está conseguindo entrar cada vez mais na infância, né, desde de muito pequeno, mostrando a nossa beleza, a nossa potencialidade, a gente está conseguindo ser visto, né? Então, de alguma forma, isso está crescendo. É o ideal? Não, ainda tem desigualdade, ainda tem silenciamento, mas está aumentando. E a que eu atribuo isso, acho que a todos e qualquer movimento de resistência e de aquilombamento. Eu costumo dizer que, né, hoje eu estou aqui falando com vocês, estou muito grata, né, tem outros parceiros, né, como Vinícius e outros profissionais que eu consigo, né, estar ombro a ombro aí, ou um pouquinho depois, um pouquinho na frente, mas é uma caminhada que, assim, os nossos passos vêm de longe, né? E para mim isso é muito forte. Quando eu tive a oportunidade de ser Miss, teoricamente eu fui a primeira Miss Negra aqui de Brasília, mas eu tenho certeza que não foi algo que eu fiz, né? Foi algo que veio de muito tempo, de várias mulheres, né, negras que vieram antes, que me permitiram, inclusive, me fazer com que eu me sentisse uma mulher digna de ser uma representante da beleza naquele momento. Então, eu acho que para que a gente se torne uma potência, para que a gente possa ser, né, e se sentir capaz em vários espaços, eu acho que tem vários movimentos, né, de aquilombamento, movimento negro unificado e todos, né, como se diz, todas as iniciativas, né, que trazem o nosso resgate, que mostram o nosso valor, seja na casa em que uma família negra consegue dizer para uma criança que você pode sonhar, que você pode ser o que você quiser. Acho que todos esses movimentos vão se tornando uma crescente para que a gente possa, né, se sentir cada vez mais pertencente, né, e capazes aí de seguir, né, e viver a nossa vida e se realizar e não ficar só nos espaços cristalizados que foram, né, destinados para a gente, ou que existe um discurso que é para a gente estar. Eu acho que cada vez mais a gente tem encontrado o nosso valor e, enfim, o espaço que a gente quer estar. Então, não sei se responde, mas também queria saber qual a percepção de vocês, porque acho que é uma conversa, né? Vinícius, você quer falar alguma coisa? Respondendo essa pergunta da Amanda para você. Ô, gente, não, não, eu estou satisfeito com a resposta. Eu acho Posso? que é essa via mesmo, entender que a gente é continuação, né, dos que vieram antes. Acho que é isso. Tô contemplado com essa resposta.
Bom, o Lucas, ele trouxe uma fala aqui que o sufocamento e o silenciamento são instrumentos colonizadores muito presentes na subjetivação racista nos dias de hoje, né? E que desamarrar tensões, criar espaço, ouvir, dialogar, sem dúvida resgata o amor como na prática da liberdade, como diz Bell Hooks. Fico repetindo como ensinar e praticar isso. Aí depois ele falou, só complementando o meu comentário, minha reflexão é sobre como levar tais práticas para as pessoas na formação universitária. Tenho tentado propor literaturas de intelectuais negros refletindo sobre o privilégio branco, proposto o afeto, o cuidado, a troca, mas sim que é possível ir além. Como ir além, né? Essa é a pergunta, eu acho que fica. É aquela pergunta de R$ 1 milhão, né, Lucas? Eu acho que, não sei se você quer complementar também, que seria ótimo, mas eu acho que um caminho extremamente potente é esse que você está trazendo, né? Porque as vozes negras, eu acho que nada melhor do que, enquanto né, uma pessoa branca que, né, que é parceira, enfim, nada melhor do que a gente deixar, né, com que essa voz negra diga, né, Oi, Cecília. o que pensa, o que sente, né, o como reflete. Então, muitas vezes o que se tem enquanto uma pessoa branca com privilégio é o acesso, né? E aí poder, né, por exemplo, eu talvez só, né, não conseguisse, com certeza não conseguiria reunir todas essas pessoas que estão aqui hoje para a gente pensar junto. E com o acesso que vocês têm, né, e o contato, enfim, o trabalho de vocês, né, vocês poderem, não, vamos lá, vamos conversar, vamos ouvir sobre o que a gente está falando, sobre o que essa, né, mulher negra está pensando. E eu acho que no trabalho acadêmico é muito esse lugar, porque existe uma escolha quando a gente faz uma ementa, quando a gente define o que vai ser conversado, o que vai ser dito, e ter um tema ali, várias pessoas podem falar sobre aquele tema, a partir do seu local de fala, né, a partir da sua vivência. Então, poder fazer essa escolha, esse esforço, né, de não só conhecer, ler, né, na sua individualidade, mas também propor para que outras pessoas leiam, estudem também, né, conheçam, ainda que não concordem, mas que ouçam, saibam, né, do ponto de vista de mulheres negras, o que está sendo pensado, de homens negros, trazer essa leitura, trazer a voz, trazer a imagem, trazer a história. Eu acho que tudo isso é importante nesse momento e, se possível, né, acho que a gente tentar trazer pessoas negras para ouvirem outras pessoas negras. Então, eu fico pensando muito em como enegrecer os espaços, não só pessoas brancas estarem pensando sobre branquitude, sobre negritude, mas como alcançar outras pessoas, né? E aí outras pessoas negras, né, para também conversarem sobre isso. Mas acho que é um caminho, um caminho importante, né? Esse de se racializar, né? E de se questionar, mas, enfim, o que vocês acham aí? Você quer falar, Lucas? Alguma coisa? Oi, gente. Não, eu agradeço, assim, a Amanda, né, trazer, até aproveitar a presença do Vinícius também, né, para dizer que no projeto Masculinidade a gente vem muito também tensionando essas questões, assim, né, somos uma maioria branca, de pessoas brancas, de classe média, eu sou homem, cisgênero, heterossexual, tenho muitos privilégios, né, e muitas vezes reconhecer o privilégio me parece insuficiente, sabe? Trocar com os meus amigos que têm vivências, né, de preconceito, discriminação, parece também que além, né, que me gera um afetamento, me gera uma afetação, mas além disso eu fico sempre nessas questões, assim, como ir adiante, né, como não e aí achei muito bom, né, de escutar, Amanda, assim, o Vinícius também vem sempre me ajudando, assim, me provocando num sentido muito positivo, né, e, enfim,
Acho que é isso, assim, eu estou sentindo na fala, né, no diálogo, Amanda, que você está sentindo falta das pessoas falarem, não é isso? Então, gente, ó, estou convidando, né, a vocês para a gente, além do espaço do bate-papo, criar talvez aqui um espaço de trocas, né? Assim, a Amanda vai respondendo, a Luísa vai mediando, mas vocês também podem abrir a câmera, conversar, porque eu acho que aí a gente consegue praticar um pouquinho do que está sendo falado, né? Uma política do afeto, da troca, né? Um olhar, enfim. E aí eu estou aqui no background aqui. Professor, Oi, querido. Denise. Não, passaria um dia, uma noite, outro dia. A Amanda é muito linda, meu Deus. Que coisa boa te ouvir, Amanda. Muito prazer te conhecer. E muito bom te ouvir. Parabéns, viu? Não tenho nada a falar, não. Só queria ficar te ouvindo mesmo, tá bom? Se apresenta, Denise. Obrigada. De onde você fala? Bom, eu acho que parece que a gente se concentra bem pertinho. Acho que eu fico imaginando que a maioria das pessoas moram todas aqui pela Asa Norte, sabe? Porque a gente faz o curso aqui no CEUB e acho que o fato de você ter também cursado ali no UNB, não sei se você anda muito por essa região, mas acho que a gente está próximos aqui. Eu não entendi, acho que você perguntou onde. Mas enfim, parabéns, viu? Pela tua luta, pela tua beleza, por tudo que você passa pra gente. Você passa muita paz, muita tranquilidade, muita... eu tenho admirado. Pode continuar aí, porque tá muito bom de te ouvir. Bom, eu acho que tem uma ferramenta que é de levantar a mão, não sei muito bem, mas o Carlos Noronha, creio que ele levantou a mão. Então, se você quiser se pronunciar, Carlos. Olá, boa tarde, gente. Vocês conseguem me escutar bem? As falas, tanto de Amanda como de Lucas, agora essa última, me fizeram aqui rememorar algumas situações, né, que eu, enquanto educador, principalmente no ensino médio, na instituição federal, né, e como eu falei lá no chat, escrevi lá no chat, enquanto coordenador, né, do NEAB, no momento, a gente observa algumas situações em que a gente vê essas dificuldades ainda, apesar de tanto tempo da Lei 10.639, depois da 11.645, em discutir relações étnico-raciais nos espaços educacionais, bem como também discussões relacionadas a gênero e sexualidade. Eu também faço parte, enquanto membro, do GENI, que é um núcleo de estudos de gênero e sexualidade, do Instituto Federal Baiano. Eu faço parte do campus Uruçuca, e o campus Uruçuca foi o precursor do surgimento desses núcleos sobre gênero e sexualidade, denominados de GENIs, né, espelhados mesmo na música do Chico Buarque de Holanda. E enquanto a fala principalmente de Amanda, quando ela fala essa questão do reconhecimento, de compreender a dor, que a gente ainda tem muitos profissionais, tanto no local atual que eu trabalho, como em outros que eu passei, nessa dificuldade de reconhecer que existe esse sofrimento advindo do racismo nos estudantes, né? E muitos deles, às vezes, dificuldades que se expressam de maneiras mais drásticas, como o alcoolismo, uso de outras drogas que não são lícitas, ou até mesmo automutilação, tentativas de suicídio. E às vezes a gente não encontra um suporte, mesmo dentro da instituição, e às vezes profissionais que poderiam estar do nosso lado para contribuir, que for possível, no auxílio, no acolhimento desses estudantes, a gente não encontra esse apoio, né? Então, quando a Amanda falou essa questão do reconhecimento, isso me chamou da dor, compreensão da dor e do reconhecimento e acolhimento desses sujeitos, isso me vem muito à mente, né? E sobre o comentário que o Lucas fez
Eu também sinto essa dificuldade, né? Será que o que a gente faz é suficiente para furar essas barreiras institucionais e estruturais? E aí a gente encontrou um caminho que tem começado a ganhar alguns frutos positivos na instituição, que foi através da linguagem artística. Tem uma professora de artes, Luísa, que também faz parte do NEAB, e ela é coordenadora de um projeto de extensão denominado Sarau de Preto. E nesse evento, esse ano a gente conseguiu fazer de maneira remota, né, a questão da pandemia, mas que se realizava antes a cada 2, 3 meses no campus. E a gente, lá como é um espaço que tem alguns alunos que são internos, então tem um espaço de aula masculino e feminino, e a gente conseguiu, num espaço chamado Entre Alas, formar um chamado Nosso Quilombo lá. E lá é que se realiza esse Sarau de Preto. E o que mais me chamou a atenção, a gente já fez 7 edições desse sarau, é como os alunos conseguiam expressar seus desejos, suas dores, seu potencial artístico, intelectual, por meio das apresentações que eram realizadas durante esse sarau, né? E o engajamento deles, inclusive, na própria organização do sarau, né? Algo assim que me surpreendeu bastante. Os estudantes nos apoiavam desde o processo de pensar qual será a temática de determinado sarau, a questão do suporte técnico, de montar os equipamentos, de fazer a limpeza junto com os professores do espaço. Então, um trabalho bastante colaborativo, e como eles se identificaram com isso, né? Ainda mais quando muitos deles se permitem ser fotografados e serem porta-vozes do sarau por meio dos cartazes, dos cards que realizamos para divulgar o evento. Então, tem muitos deles que se revelam que eram muito inibidos em sala de aula, mas no sarau consegue declamar suas poesias que a gente nem sabia que escrevia, ou nem os colegas sabiam, outros através da dança, outros através do canto. Então, é um desses caminhos. Eu acho que ainda tem muito a avançar, mas foi uma proposta que até o momento tem tido sucesso no espaço em que eu estou atuando, e que as próprias servidores do espaço, alguns fizeram críticas por alguns temas que nós trouxemos, mas o apoio estudantil ainda é muito grande, e a gente continua firme, tentando manter e chegar já próximo ano, a 8ª edição desse evento. Então, é algo ainda que precisa ser bem mais planejado, bem mais ampliado, né? Os outros campos também do Instituto Federal Baiano têm o seu núcleo também, o NEAB, e tem promovido eventos, e uma preocupação foi justamente para potencializar essa negritude, não ficar atrelada apenas ao enfrentamento ou ao período histórico da escravidão. Nós realizamos essas atividades ao longo do ano, né, que era uma crítica que a gente mesmo, uma autocrítica que nós nos fazemos, e também percebíamos em outras instituições, e que só tratavam da temática no 20 de novembro. Então, as falas, tanto de Amanda como de Lucas, me fizeram rememorar e perder um pouco a timidez e trazer essa experiência aqui para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela sua fala, pela sua participação. Bom, eu vou ler mais uma pergunta que eu acabei pulando aqui no chat. Depois, o meu convite é que a gente continue falando sobre os próximos tópicos que a gente separou, e vocês podem ir comentando, e depois a gente volta a fazer as perguntas. Bom, o Matheus Veleci, ele pergunta: Amanda, como você vê a questão dos processos seletivos exclusivos para negros no mercado de trabalho? Exemplo, Magazine Luiza, na ótica de ocupar os espaços e também do acolhimento das empresas. R$ 1 milhão de novo. Brincadeira. Eu acho, Matheus, assim, que é uma questão complexa quando a gente fala de cotas raciais e sobre acesso, né, à oportunidade. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir tratar de uma questão complexa com uma resposta simples, né?
porque são vários fatores que entram nessa situação no sentido de né, que tipo de interesse que possa ter, né, em uma empresa quando ela abre um processo seletivo de cotas e, enfim, o que está querendo ser dito com isso, né, qual é o foco exato das questões. Mas eu acho que, de maneira geral, é um exemplo, porque também eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de recrutamento e seleção na psicologia organizacional, né? Na verdade, foi um estágio, mas também foi muito legal. E, como toda vivência, a gente sempre aprende alguma coisa. E eu já tinha esse olhar racializado, que foi, inclusive, o que me motivou a entrar, porque eu não conhecia sobre psicologia organizacional muito, e queria conhecer para saber se era um potencial ali para a gente ocupar, para a gente estar. E uma das coisas que me motivou foi pensar sobre isso. Eu quero estar nesse espaço para que eu possa ver candidatos negros e negras com um outro olhar, né? Que não seja esse olhar que olha e já pensa que não é suficiente, né? Que não é uma pessoa que vai ter condições de agregar, enfim. E muitas vezes o que eu via, né, nesse processo era que no meu trabalho enquanto recrutadora eu entregava uma pessoa incrível, né? Não estou falando que eu desmerecia as pessoas brancas, não, mas assim, quando eu encontrava, né, tinha esse olhar, esse cuidado para colocar um finalista, né, assim, dentre várias opções, tem uma pessoa negra que era, né, perfeita, enfim, tinha ali todas as atribuições. E às vezes essa barreira chegava no gestor que ia avaliar. Então passava por mim, que tentava ali de alguma forma trazer à tona essas possibilidades e tudo mais, e o gestor olhava e falava, não, mas não é muito carismático, ou então, enfim, dava uma outra desculpa. Então, só para trazer esse exemplo, no sentido de que, muitas vezes, o que falta, né, para as pessoas negras ascenderem ou, né, terem espaço são as oportunidades. E movimentos como esse nada mais garantem que as pessoas negras tenham a oportunidade de disputar, né, por uma vaga de emprego. A gente não está falando sobre facilitar, sobre não ser qualificado, porque ali dentro mesmo tem um processo seletivo, né? O que a gente está fazendo é dar oportunidade, né? De eu estou escolhendo, decidindo que o meu próximo servidor vai ser negro, ele vai ser competente, né? Ou vai ser ela, vai ter todas as habilidades, as qualificações, mas eu estou, né, deliberadamente escolhendo, fazendo essa escolha, entendendo que existe algo maior que faz com que essas pessoas, ainda que com todas as qualidades e as habilidades, sejam retiradas, né, desses espaços. Então, às vezes, não é exatamente por uma falta, né, de habilidade e possibilidade, mas por uma falta de oportunidade para mostrar o seu trabalho. Então, para resumir, eu acho legítimo, mas eu acho que existem muitas outras coisas importantes, né, para serem feitas, e eu acho que isso compõe, né, uma série de debates e de questões para a gente trabalhar, mas não sei se fica nítido aí para você, mas é isso. Acho que é importante a gente pensar sobre essas oportunidades e sobre esse olhar. E também, principalmente, porque no caso da Magazine veio, né, das autoridades. Então, acho que isso também faz diferença. Bom, tem mais um comentário aqui. Oi. Gente, boa tarde. Vocês conseguem me escutar? Pronto. Tchela, você quer ler o seu comentário ou você quer que eu leia e você fale depois? O que você achar melhor. Só caso ela não tinha visto, não tenha visto, tá? A Tchela falou, há uma questão latente na minha trajetória acadêmica. Como os psicólogos podem tratar as questões raciais na psicologia sem reduzir pessoas negras ao objeto de estudo, desumanizar e generalizar vivências? Eu, Tchela, já me senti como um Google para a branquitude, principalmente em relação aos meus colegas, e percebi sendo uma rota alternativa para eles evitarem pesquisar ou se envolver com a temática.
Então, gente, boa tarde. Como vocês podem perceber, eu sou negra, meu nome é Cello, eu tenho um nome de origem africana, e dentro da universidade, para mim, sempre foi importante atrelar as questões raciais à minha formação. Então, desde o início da minha graduação, nos ambientes que eu tive oportunidade, eu sempre gostei de tratar das questões raciais. E por conta disso, algumas pessoas se aproximaram, né? Algumas pessoas quiseram falar sobre, tiveram familiaridade, e isso me abriu muitas portas. Só que, da mesma forma, em alguns momentos dentro da universidade, eu já me percebi como a pessoa que fala sobre esse assunto. Se eu tenho que fazer um trabalho sobre questões raciais, ou se eu tenho que falar sobre negritude, em vez da pessoa ir atrás, produzir e construir, ela me convida para ajudar ela a fazer o trabalho dela. E aí entra nesse limbo de faça para mim, não me ajude. E para mim isso é muito problemático, né? Em diversas esferas, porque a psicologia ela aborda as questões raciais de maneira muito superficial na graduação, e quando os alunos têm que ter contato com isso, eles têm essa postura de não é meu lugar de fala, que eu vejo isso muito como uma desculpa para silenciar essa temática, ou uma postura de vamos falar para o fulano ali no fundo da sala falar, porque ele é negro, ele vai saber falar melhor sobre isso. Só que desconstruir o racismo dentro da academia, dentro do ambiente acadêmico, ele é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. E eu acredito que nós negros não temos que falar sobre racismo. A mudança está em quem pratica. Quem tem que mudar o comportamento dentro da nossa sociedade são as pessoas que praticam. Elas têm que ter esse processo de autoanálise para ter consciência das suas ações. Se elas não conseguirem visualizar como elas fazem para que essa ferramenta continue sendo utilizada, para que essas ações se perpetuem, esse sofrimento continue sendo gerado à população negra, nada vai mudar. A gente vai continuar nesse ciclo de violência. E é uma violência que ela vem do racismo estrutural, ela não é só acadêmica, ela não é só social, ela não é econômica, em todas as esferas. E a minha pergunta vai muito para isso, né? Até que ponto que a psicologia fala sobre as questões raciais nesse pensamento de, como é que eu posso dizer, de colonizar o conhecimento, né? De ser detentor e tornar isso uma ferramenta para manter esses sistemas de opressão, e até que ponto, de fato, está se construindo uma política de combate ao racismo estrutural. E aí não só com pessoas negras, né? E a gente também tem que falar dos indígenas, porque eles são muito tratados como objeto de estudo, eles são extremamente generalizados na nossa sociedade, e há uma pluralidade dessa população que ela não é representada. Ela é invisibilizada, e quando ela vem a ser citada, ela sempre vem por meio do outro. E é sempre um discurso muito generalizado. Ah, é dia do índio, vamos todo mundo se fantasiar de índio, e todo mundo faz a mesma pintura. E aí aquilo se refere a um grupo específico, não são a todos os indígenas, né? Então são várias questões aí que ficam reverberando para mim. Eu acho, muito obrigada pela sua fala maravilhosa, me contempla muito. Eu sinto que é uma forma também de nós, pessoas negras, nos sentimos só, né, numa discussão, porque a gente, eu falo por mim, né, mas muitas vezes a gente sabe tudo isso porque foi o único caminho para a gente conseguir, né, compreender, justificar e, né, significar o que estava acontecendo. Então, né, chega um momento que eu estava, né, assim, fazendo um curso de psicologia que nenhuma referência era negra, que a gente não falava sobre, né, a gente falava sobre gênero, mas não falava sobre questões raciais, morando no Brasil, né, que é um país, enfim, absurdamente negro. Então, eu não conseguia entender o que estava acontecendo e parecia ser um problema muito pessoal, e a forma que eu consegui de me libertar daquele sofrimento foi entendendo que havia ali um racismo, né, que havia um racismo epistemológico, que havia uma violência simbólica, que havia um silenciamento. Então, encontrar esses nomes, inclusive esse processo de nomeação, ele veio, né, no processo assim de sobrevivência, né, de estratégia, de tornar possível ali. Então, esse valor, muitas vezes, que a gente consegue estar aqui agora, nesse lugar de destaque, vamos lá, vamos conversar com a psicóloga que sabe um pouco mais,
mas não foi um caminho de livre escolha, né? Assim, às vezes mas é um lugar de precisei sobreviver, precisei entender, né? Não aguentava mais não me ver e quero ser diferente para as outras pessoas, né? Então vem desse processo. E então assim, não é confortável aprender sobre questões raciais e a gente entende que é desconfortável de alguma forma se identificar com o opressor, se identificar com a pessoa privilegiada, passa raiva, né? A gente sente várias coisas, mas da mesma forma que a gente também, enquanto pessoas negras, né, consegue lidar com esse sofrimento, encontra recursos, se une para estudar, muitas vezes, para se aquilombar, né? A branquitude também tem essa capacidade, as pessoas brancas também têm, né, essa questão de, poxa, a gente não sabe o que fazer, então vamos pensar como que a gente pode fazer, vamos se articular, vamos pesquisar, vamos trocar informação, né? Não precisa o conhecimento ele é para todo mundo, e a gente tem a capacidade de estudar sobre o DSM, sobre o CID, mas não consegue estudar sobre nós, assim. Então, eu acho que é muito importante mesmo a gente parar de colocar as pessoas negras nesse lugar de responder e também começar a pensar, olha, eu penso isso, né, e, enfim, eu estudo, estou lendo, né, desse meu lugar, com essa vivência que eu tive, né, estou ouvindo outras pessoas, estou lendo outras pessoas negras, mas sou uma pessoa branca e estou aqui conversando, né, como algumas pessoas aqui se colocam, né, como a Luísa se colocou, enfim. Então, eu acho que, na verdade, só para responder também sobre a questão do problema, né, dos nossos estudos da psicologia, eu acredito sinceramente que a gente vai precisar reformular a nossa forma de olhar, porque o jeito que a gente estuda pessoas, as teorias que estão embasadas nos nossos estudos, as perguntas que são feitas nas pesquisas, elas estão buscando parâmetros e, enfim, medir, né, coisas de uma vivência que não contempla, né, a diferença de uma vivência negra. Então, eu acho que a gente vai precisar fazer um esforço, não de jogar fora, né, mas de reformular os nossos paradigmas científicos, né? E eu acho que essa mudança, ela é necessária, ela acontece, né, à medida em que as coisas vão evoluindo, a gente tem essas transformações, porque a gente está falando de um grupo de pessoas, né, que tem originalmente, né, fundamentalmente, é diferente. Então, a gente vai precisar compreender, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar ter um olhar afrocentrado para poder falar de família. A gente não vai poder vir com a ideia de que família estruturada é um pai, uma mãe e 2 filhos. A gente não vai poder fazer isso para falar com pessoas negras, né? A gente vai precisar estudar, né, a função ali do curandeiro numa comunidade, porque não que isso signifique que toda família negra se comporta dessa forma, mas porque isso vai estar, de alguma maneira, né, numa raiz, numa vivência, enfim, numa referência. Né? Vão ter pessoas negras que vão ter uma vivência, uma experiência religiosa. A gente não pode, enquanto profissional, achar que a religião, né, é um processo de né, delirante, enfim, de alucinação. A gente não vai poder ter esse olhar. Então, a gente vai precisar sair desse local que a gente está acostumado de universalização, de detentor do saber, de uma amostra gigante, para começar a compreender diversidade, né? Povos, nações, como você trouxe, né? Vivências indígenas que são totalmente diferentes. A gente vai precisar sair desse local que a gente, né, se acostumou para poder entrar numa outra visão. Então, dá trabalho, mas eu acho que o que mais precisa, na verdade, é disposição, né? Então, não sei se responde, se faz sentido também, o que você pensa, mas eu acho que a gente vai precisar reestruturar mesmo a nossa ciência e o nosso conhecimento para conseguir contemplar, para conseguir dar conta dessa dimensão, né, do ser negro e do ser indígena, enfim, que é extremamente diverso e não se encaixa nesses rótulos que a gente criou.
passo a palavra. Bom, muito obrigada, Tchela, e as outras pessoas que participaram. A gente vai passar para o próximo tópico, e depois a gente abre para uma segunda rodada de perguntas. Bom, agora entrando no campo da potencialidade, né, propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho de como que é o espaço do ambiente terapêutico, como o espaço terapêutico trabalha essa questão das potencialidades, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é essa potencialidade, né? Eu gosto muito de uma fala da Flora. A Flora é uma psicóloga aqui de Brasília também, tem um projeto incrível, e ela fala que a potencialidade é justamente o que o negro construiu, a ancestralidade, as nossas, enquanto falante, ela fala, as nossas riquezas, a nossa relação com o corpo, como a gente se vê, o próprio processo de autoestima, das construções e a questão da representatividade, né? E eu queria que você, Amanda, falasse um pouquinho o que você pensa sobre esse conceito mesmo de potencialidades e como que isso é trabalhado na sua vivência. Chegamos, né? Nesse momento. Depois da gente mergulhar na dor, falar sobre as nossas potências. Eu acho que é o grande caminho, né, que a gente atravessa quando a gente pensa nas nossas potencialidades. E é por isso também que tem esse projeto, né, que eu falei, de autoconhecimento, potência e ajustamento criativo, foi pensando muito nesse lugar, porque potencialidade parece um nome, né, como a gente tem usado aqui vários, né, recentes, enfim. Mas quando a gente pensa em potência, é um lugar de poder, de possível, né? E matematicamente de multiplicação, né? Quando a gente vai pensar em potência, né, elevada potência, tanto, é uma multiplicação do mesmo. E eu trago essa potência no lugar de realmente da gente encontrar o nosso poder e de encontrar as nossas possibilidades. Porque eu sinto que a vivência negra perpassada pelo racismo muitas vezes faz com que nós, pessoas negras, nos esqueçamos de sonhar, né? Nos esqueçamos ou não saibamos como se imaginar, se projetar. E daí a importância da representatividade, que né, pela imagem a gente consegue se identificar automaticamente e falar, opa, poderia ser eu. Mas o que o racismo faz com a gente? A gente vê, né, uma pessoa morrendo, levando um tiro o tempo todo, né, o tempo todo, e automaticamente a gente se identifica com aquele corpo no chão, com aquele corpo que está, né, muitas vezes preso, que é calado, que é silenciado, enfim, que está sofrendo uma violência muito grande. E sem nenhum motivo, do nada, né, está sendo perseguido e leva um baculejo. Como isso pode ser normal? Né? Você está vivendo a sua vida e se identificar com uma pessoa que precisa naturalizar ser revistado, né, que é a vivência dos homens negros. Eu nunca tive essa vivência, mas porque eu sou uma mulher, né? Então, essa capacidade da gente se identificar com algo, né, que é bem sucedido, né, que enfim, e poder se permitir, muitas vezes, estar nesse lugar, é uma barreira psíquica que a gente precisa enfrentar muitas vezes. E aí é a questão, porque coletivamente, é o que a gente está fazendo aqui, coletivamente a gente fala sobre racismo estrutural, a gente fala sobre lugar de fala, a gente fala sobre cabelo, sobre creme, sobre maquiagem para nossa pele. Isso é extremamente importante, extremamente valoroso, porque não tinha, né? E é importante que a gente faça. Mas quando a gente vai para o lado individual, né? Para o lado ali da nossa mente, né? Quantas barreiras que a gente ainda precisa romper? Porque coletivamente a gente está rompendo várias barreiras. Mas quando a gente fala nesse lugar inclusive de estar aqui, né? O Vinícius fez uma pergunta no chat. Você se considera uma intelectual negra? E eu posso dizer para vocês que a gente começou esse encontro, eu estava com frio na barriga absurdo. Quando a live começou na sexta passada, eu estava tremenda, porque eu não tinha certeza se eu poderia estar falando sobre isso que eu estou falando com vocês hoje. Então,
esse é o lugar que muitas vezes as nossas vivências colocam a gente, da gente não saber, não ter certeza da nossa capacidade, né? Não conseguir vestir esse lugar que para algumas outras pessoas é mais fácil de se colocar enquanto intelectual, né? E se colocar como uma pessoa potente e capaz. Então, dentro da clínica, dentro desse trabalho, a gente tenta ir avançando essas barreiras. Então, muitos processos terapêuticos para estar aqui com vocês, e mantras, enfim, e processo de autocuidado, para me tornar, né, assim, acreditar que esse lugar é possível, mas a gente também tenta enfrentar essa barreira na clínica, no sentido de trazer essa força, esse poder, esse sonho, né, essa potência para a vida do sujeito, né, no sentido de, às vezes, uma pessoa preta chega e a família sofreu tanto, teve tanta escassez, né, ninguém nunca acessou a universidade, que ela chega e fala, cara, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto de estar na universidade, era o sonho de todo mundo, por que isso é tão ruim? E aí a gente chega e pergunta, o que você quer fazer? Qual é o seu desejo? Aonde está? Né? O que você quer se tornar? Qual vai ser a sua trajetória? Para que ela construa a trajetória dela. Então, para que a gente não passe tanto a representar, né, ou carregar, muitas vezes, uma responsabilidade que não é nossa, mas que a gente possa pensar sobre a gente. Porque parece que o débito é tão grande que a nossa vivência ainda é de resgatar e de estar cumprindo e estar realizando coisas que vieram, né, que pessoas antes da gente não viveram. Então, tem esse lado, mas eu fico pensando, a luta sempre foi para que a gente fosse livre, né? A luta não era exatamente sobre ter um emprego, viajar para Disney, e, né, a luta é para que a gente tenha uma vida digna, para que a gente possa constituir família, para que a gente fique vivo, né? A gente está nesse nível. Então, a melhor forma da gente, talvez, saudar, né, reverenciar, agradecer, é a gente tentando se libertar das nossas próprias amarras, né? Então, acho que é esse lugar da potência, no sentido de chegar no consultório, olhar para o sujeito e falar, o que você quiser, vamos embora, né? Assim, a gente vai pensar em estratégia, eu quero saber onde é que está o seu desejo, onde é que está o seu sonho, e a gente vai pensar nos recursos, a gente vai pensar no suporte, na rede de apoio, no que é possível. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que querem ser doutores, que querem ser psicólogos, né? Psicólogas algumas, e que nesse momento, no presente, estão fazendo outro corre. Então, estão trabalhando com algo que não conhecia, com algo que não é o sonho, né? Estão fazendo um mestrado antes de um doutorado, que não é exatamente o seu objetivo, que não é onde te toca, mas o que a gente conversa? Isso é um passo, né? Você está nesse momento agora para pagar sua faculdade de psicologia, você está fazendo esse tema que não tem a ver com você, para você chegar no tema que tem a ver com você. Então, a gente vai pensar aí, né, numa passada, numa caminhada, da mesma forma que, para que eu estivesse aqui, né, minha avó fez um monte de corre para que a minha mãe chegasse na universidade, para que eu chegasse aqui também. Então, é sobre a gente pensar, né, nesses caminhos e trazer essa respiração, trazer essa tranquilidade, né? Eu me lembro que a minha terapeuta, a primeira coisa que ela fez comigo foi vamos respirar, né? E que era também isso que eu conversava no começo do nosso encontro. Então, esse lugar, né, de serenidade, de poder pensar estrategicamente antes de sair fazendo, sem se ver. E aí eu acho que, só pensando nessas referências, e a potência acho que vem desse lugar, de possibilidades, né? Quando a gente fala da clínica. Mas quando a gente fala do jeito matemático, eu fiquei refletindo que uma das coisas que eu gosto de fazer é ficar viajando. E eu fiquei pensando na matemática. E a potência, ela não é uma soma, né? Ela não é uma divisão, ela não é, enfim, várias coisas. É uma multiplicação de números iguais. Então, uma potência, né, a 3, enfim, a 4, você multiplica o mesmo número várias vezes. E eu fiquei pensando nesse lugar que é também a gente se vê enquanto povo preto, né? E aí seja, por exemplo, né, como o Lucas falou, como um autor que escreve na matéria que você está fazendo, né? Às vezes o professor acha que não está fazendo muito, mas, né, o aluno negro está vendo pela primeira vez alguém dizendo ali sobre o que ele vive, enfim, ele pode se ver, né? Ela pode se ver um dia escrevendo.
Então, acho que essa potência da gente se multiplicar num quilombo, da gente se multiplicar num revira, né, da gente se multiplicar nessa roda de conversa, essa potência que vai crescendo e que faz com que a gente chegue até aqui, né, que faz com que a gente esteja hoje ocupando vários espaços. Então, acho que essa potência também mexe muito comigo, me faz muito pensar sobre, inclusive, esse lugar que eu estou, porque eu fico imaginando, eu gostaria de fazer um doutorado, um mestrado, para daí, como o Vinícius falou, me tornar uma intelectual negra, né? Mas, cara, todos os dias, né, eu pego minha roupa, boto, enfim, pentei meu cabelo e vou encontrar uma pessoa preta. Não todos os dias, mas, enfim, em algum momento do dia. E ali a gente vai se cuidar. E ali ela vai sair um pouco mais leve, eu também vou levar algum aprendizado. Isso é extremamente potente. A gente não precisa fazer algo gigante no sentido de chegar, né, a um estágio sozinho. Acho que a potência está nessa multiplicação dos iguais que se tornam algo maior e diferente à medida em que vão se multiplicando, né? Então, a princípio, para a gente abrir essa roda, pensa nesse sentido. Estou começando a ficar naquele momento assim, sem palavras, sabe? Que minha cabeça tá borbulhando aqui de tantas coisas positivas mesmo. Muito obrigada, Amanda. O Vinícius, ele pergunta aqui qual a importância que você vê da intelectualidade negra no combate ao racismo. Eu acho que por si só, né, já é extremamente importante e potente também, porque se a gente, independente do espaço que a gente está, seja falando sobre racismo, seja falando sobre potência, seja falando sobre economia, que talvez não tenha nada a ver, sobre negritude, seja falando sobre qualquer coisa, né, um intelectual da moda. Eu acho que o próprio lugar das pessoas negras enquanto intelectuais é extremamente antirracista. Se a gente pensa que corpos negros são extremamente objetificados, né? A vivência de homens, principalmente, no sentido de resumir, né? Porque mulheres também são objetificadas, mas, né, talvez a gente tenha outras possibilidades ali. Para o homem negro é muito, né? Enfim, lado sexual e tudo mais. Então, eu fico pensando sobre essa importância, né, de você poder escolher, né, uma pessoa, cruzar essas barreiras desses lugares cristalizados que são colocados para a gente e chegar a ser um intelectual negro, uma intelectual negra, mas principalmente do que a gente conversou aqui, ser reconhecido como tal, né? Acho que esse próprio movimento de chegar a esse lugar, de ter esse reconhecimento e poder perpetuar o seu pensamento, e, claro, estar sujeito e sujeita a críticas, né, a discordâncias, enfim, a construção do conhecimento. Mas eu acho que a própria caminhada, que é um pouco do que eu tento trazer aqui, nesse sentido de que, coletivamente, a gente vai fazer vários processos e várias coisas, mas a grande batalha é individual, no sentido de não que só ela, né? Porque também o coletivo é muito importante, mas da gente ter a cabeça, ter a sanidade, ter o respiro, ter, enfim, a sensação de capacidade para enfrentar, para alcançar. Então, até você alcançar esse espaço de intelectual negro, né? E negra, eu acho que é uma caminhada muito grande e que, com certeza, é antirracista, né? Porque a gente precisa ali combater vários racismos internos, né, psíquicos, enfim, e estruturais também. Então, eu acho que tem uma importância tanto nessa questão da multiplicação que a gente está falando, porque aí atinge outras pessoas, e essas pessoas partem de outro lugar, né, talvez com mais consciência do que a gente esteve, mas eu acho que a própria caminhada, né, de se tornar, de ser reconhecida, já é, né, incrível. Então, assim, tem várias pessoas negras que discordam, né, intelectuais que vão falar de um lado, de outro, né, economia, enfim. Mas o fato delas estarem lá, assim, eu quero ouvir todo mundo. Eu não quero saber, assim, se concorda exatamente, né? Se, claro, a gente tem que analisar para nossa própria informação. Mas eu agradeço, reverencio, honro, né, e saúdo
porque eu acho extremamente importante, assim. Então, na luta antirracista interna, entende? Eu acho que também tem uma importância muito grande da gente enfrentar essas barreiras que ficam pedindo o tempo todo para a gente cristalizar e paralisar um determinado local. Sobre ocupar espaços, né? Bom, tem um comentário aqui do Carlos Noronha, ele fala que muito importante ver pessoas negras e jovens como muitas aqui, que estão fortalecendo os estudos e as ações em busca de uma sociedade menos desigual e antirracista. Parabéns a todos. E a Carol Robalo, ela fala, é incrível fazer parte dessa multiplicação e abertura, podendo te escutar, Amanda, obrigada. A gente também conversou bastante sobre a questão do resgate à afrocentricidade como um elemento importante de dar voz a essa potencialidade, né, Amanda? E eu lembro que quando eu falei para você, Amanda, o que você entende como afrocentricidade? Na verdade, eu acho que melhor você mesma dizer aí para as pessoas o que você entende como isso. É mais potente te ouvindo. É aquele conceito que é super difícil, né, da gente resumir, mas eu acho que é trazer, né, a negritude, né, uma forma de trazer, né, não só a África, né, mas de trazer as perspectivas negras, né, e as pessoas africanas, pretas, em diáspora, né, ou em África, trazer para o centro, né, para essas pessoas falarem, para essas pessoas serem ouvidas, serem vistas. Essa cultura que, enfim, de alguma forma começa, né, não começa, mas tem a sua raiz em África, mas que reverbera, ramifica, potencializa, multiplica, né, nas nossas vidas em diáspora, né, que são as pessoas fora da África, pessoas negras, né? Então, acho que a afrocentricidade é trazer esse olhar, né, para essas pessoas negras, para essas vivências, como referência, e não aquele olhar colonizado que olha esse ser negro como o outro, como diferente, né, como inferior. Mas a gente poder estar ali, né, no centro e olhar de dentro, enfim. Isso faz sentido, mas complexo. Mas, gente, é muito bom. Tem uma pergunta aqui no chat do Leonardo Mendonça. Ele fala, como você acha que a política de cotas pode aumentar essa potencialidade? Ou como a política de cotas pode ser melhorada para isso? Acabou que depois eu pensei que a gente ia falar, né, um pouco mais sobre essa questão da afrocentricidade, mas eu acho que a grande questão da política de cotas, né, é que é uma estratégia e que eu acho que se a gente pensa nela sozinha, é aquilo, né? Um problema complexo, ele não vai se resolver de uma forma complexa, né? Então, é uma forma de entrada, né, das pessoas negras para que elas se tornem intelectuais, para que elas possam conversar, discutir, acessar, né, e numa intenção de talvez sair dali e entrar nesse mercado, estar mais qualificada. Mas eu acho que a gente tem que pensar também em outras estratégias, no sentido de que muitas vezes o problema não é, né, com a qualificação da pessoa negra, enfim. Então, estratégias para compreender esses limites do mercado de trabalho, a própria educação, porque também quais são as pessoas negras que chegam até a universidade pelo sistema de cotas, né? Então, a gente precisa pensar também, né, na educação infantil, na base, em como investir nas escolas públicas, que é onde estão essas pessoas negras, para que elas consigam chegar também até a universidade. E não só por essa via, né, mas pelo sistema universal, enfim. Mas só para voltar um pouquinho sobre a questão da afrocentricidade, que eu acho que tem tudo a ver
com essa possibilidade também, né? Quando a gente encontra dentro da universidade várias pessoas negras, independente do acesso, né? Porque eu, por exemplo, não entrei por cotas e, enfim, outras pessoas entraram também. Então, a gente acaba estando ali dentro e podendo, né, discutir, questionar e trazer, como a gente pôde no Revira, né, um aquilombamento e um afrocentramento, né, e uma referência. E não só no Revira, né? Eu tive o prazer também de fazer parte do GEAC, que é um grupo de estudos afrocentrados, que foi um pouquinho antes do Revira, e que me trouxe essa bagagem também de começar a estudar mulheres e homens negros e negras. Então, da gente poder, de alguma forma, né, e tinha estudantes de outros cursos, então, da gente poder repensar ali a nossa vivência naquele espaço. E eu acho que na clínica isso também acontece de que forma, assim, no sentido de a gente poder trazer também para aquelas pessoas, né, e pesquisar e procurar, e até para a nossa própria vivência, onde que está a referência, né, negra dessa pessoa. Então, na história de vida dela, né, quem são as pessoas negras na família, qual o nome, né, porque muitas vezes a gente tem um apagamento aí dos registros dos nomes das pessoas negras, né, na nossa história. Então, fazer todo esse movimento de trazer a negritude como um centramento, um olhar, né, para a vida desse sujeito, né, que tipo de música essa pessoa escuta, né? Tem algum artista, tem alguma voz, né, que te representa de alguma forma, né? Eu faço também, às vezes, uns movimentos porque a gente estuda muito, né, na psicologia, e a gente tem os livros que baseiam, né, o nosso estudo, as nossas reflexões, e eu costumo ouvir muita música. Então, a gente estuda também, mas eu também me nutro muito pelas músicas, assim. E quando você ouve, né, às vezes uma Ellen Oléria, um Emicida, enfim, e tem, né, o Vinícius e o Jamir fizeram uma conversa super importante também sobre os Racionais e a importância deles na vivência negra, então, para os meninos negros, principalmente, né? Então, quando a gente ouve esse tipo de fala que está sendo trazida ali por aquelas pessoas, né, negras que têm vivências que partilham um pouco, às vezes eu até consigo compreender um pouco mais, né, dos meus clientes quando eu penso, poxa, essa pessoa está falando isso, será que naquela sessão, né, ou aquele tema, aquela situação tem um pouco disso? Deixa eu verificar, né? Então, eu acho que essa afrocentricidade é o lugar mesmo no sentido das nossas lentes, né, da filosofia africana, da psicologia preta também, que hoje vem contribuindo, a gente está começando a ter um pouco mais de informação sobre alguns autores e autoras. Então, eu acho que talvez o acesso, né, só para linkar um pouco das cotas, talvez permita, né, que a gente possa ter mais desse olhar enegrecido, que a gente possa ter mais dos questionamentos, para que a gente possa ter, enfim, mais criações, enfim, negras por aí, né? Mas não sei como chega aí também. E o que vocês pensam sobre o tema também. A Cleide está com a mão levantada. Cleide, se você quiser se pronunciar, fazer alguma pergunta, comentário, fica à vontade. Puder abrir sua câmera também, para a gente ver. Olá, eu acho que está no mudo, não estou escutando. Agradeço ao professor Lucas, né? E você também, Amanda, e os colegas todos aí. Eu acho, assim, que na sua fala, fiquei muito emocionada, muito bonita a sua fala. E quando você fala que, às vezes, só a pessoa negra, né, que fala, eu acho que a gente tem que dar o crédito ao professor Lucas, que está fazendo psicologia com ele no CEUB. Então, assim, minha cabeça virou nesses últimos meses estudando com ele, que ele tem essa capacidade de trazer esse tema de uma forma muito bonita para a gente. E o que eu queria falar é o seguinte, era sobre isso mesmo, sobre o curso de psicologia, né? Porque
eu já fiz tratamentos, alguns acompanhamentos, e nunca tive esse foco por eu ser negra. Às vezes existia essa dor psíquica, né? E você trouxe isso agora, achei perfeito. O professor tem falado muito sobre isso. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte: você acha que, por exemplo, uma pessoa negra que tem uma dor, que tem uma questão para ser tratada, ela deve procurar um psicólogo negro, que ele vai ter um olhar diferenciado? Assim, estatisticamente, assim, qual a probabilidade dela melhorar mais se ela for tratada por um negro, né? Essa visão, assim, que você teria esses dados, na sua opinião mesmo, tá? E agradecer aí por vocês dispor esse tempo e o conhecimento de vocês para a gente. Obrigada. Oi, Cleide. Que bom te ouvir também, te ver. Te agradeço. Eu acho que a gente ainda precisa fazer esses estudos. Assim, no momento a gente não teria exatamente dados sobre efetividade, né, no sentido de acolhimento e de como as pessoas negras se sentem. Mas o que eu posso dizer da minha percepção é que tem crescido absurdamente a procura de pessoas negras para terapeutas negros, né? Então, assim, muitas pessoas chegam até mim com essa demanda, né? Eu queria uma psicóloga negra. Então, tanto esse lugar de não só da compreensão, porque eu acho que também a gente não pode, né, pecar no sentido de achar que todas as pessoas negras estão pensando racismo, estão pensando vivência, né? Acho que essa é uma escolha que eu fiz, né, que o Vinícius fez, e que a gente e vários outros colegas, né, estão fazendo nesse sentido, mas a gente está falando sobre liberdade, né? Então pode ter uma pessoa negra que quer falar sobre, né, bariátrica, que quer fazer sobre saúde mental, enfim, e não exatamente sobre negritude, que vai visitar mais a infância, enfim. Então, não necessariamente o fato, né, de uma pessoa ser negra significa que ela está pensando negritude, estratégias, né, de acolhimento. Mas eu acho que uma coisa muito importante no nosso processo terapêutico é o vínculo, né? E o vínculo também tem esse lugar da identificação. Então, né, na minha percepção, que não é ainda científica, né, teria que fazer uma pesquisa para poder averiguar de fato, mas na minha percepção existe uma identificação, existe uma conexão, né, que também é potente no momento em que a gente se vê e fala, não, eu acho que essa pessoa vai entender, né, o que eu estou falando. Mas eu acho que o que você trouxe que é fundamental é você buscar esse cuidado, porque o curso de psicologia, ele mexe muito com a gente, né? Eu me senti extremamente revirada e às vezes chega a ser insustentável, de tanta angústia, né? De tanto questionamento que a gente vai lendo e vai se identificando e vai percebendo alguém da família ou alguma coisa que aconteceu com a nossa vivência. E o que eu percebi no Revira, que foi uma das experiências mais desafiadoras, é que eu era uma estudante que já estava estagiando, então eu já tinha um pouco de experiência na clínica, mas acolher pessoas negras era um lugar diferente. Justamente porque a fala não trazia aquele lugar distanciado que algumas vezes na clínica a gente acredita que precisa ter, né? Então, não, eu preciso, né, estar aqui como terapeuta, né? Não posso deixar as minhas questões se misturarem. E quando você ouve alguém trazendo um relato tão parecido com alguma coisa que você viveu, é difícil você não ir para aquele trauma, né? Não, por exemplo, quando eu era pequena, né, eu me sentia sozinha na escola, ou todas as pessoas eram convidadas para fazer parte de amigo, e eu não tinha muitos amigos, eu não fazia par com ninguém. É difícil, naquele momento, você ouvir isso e não lembrar da sua, né, da sua infância, se essa é a sua história, e ficar lá, né? Então, o que eu percebi é que, assim, se a gente não cuida das nossas questões, se a gente não cuida dos nossos traumas, fica difícil. E isso para qualquer pessoa, acho que a gente fala muito disso na clínica, né? Que a gente precisa fazer terapia porque é desafiador, porque a gente tem questões. Então, eu acho que é extremamente potente você cuidar, poder se cuidar, e eu traria essa possibilidade de ser cuidada por uma psicóloga ou um psicólogo negro como uma experiência, como uma vivência, até para você poder saber como você se sente, se de fato, né, te fez bem ou se não foi um lugar tão bom. E claro, né, eu acho que a gente precisa muitas vezes ir conhecendo. Então,
conhecer um profissional, às vezes precisa conhecer outro, né? Enfim. Então, eu traria como uma possibilidade, sim, de você conhecer, mas não acredito, assim, que seja exatamente já uma garantia, né? Eu acho que pode ser que seja possível que muitos profissionais brancos, né, acolham, e a gente está aqui justamente por isso, porque a gente não quer que pessoas negras sejam acolhidas só por profissionais negros, porque senão a gente estaria conversando numa roda só de estudantes negros, né, e negras, mas a gente quer que a pessoa negra, que ela chegue numa escola, que ela chegue num processo seletivo, numa organização, que ela chegue num hospital, e que ela chegue por qualquer profissional que seja vista enquanto sujeito, humanizada, né, com um sofrimento legítimo. Então, a ideia é que, em pouco tempo, né, ela possa ser acolhida por qualquer pessoa, porque todo mundo vai, de alguma forma, ter esse esforço, mas eu sinto que esse encontro que a gente está, esse esforço, né, que profissionais negros estão fazendo nesse momento, traz uma potência também, né, nesse lugar de a gente pensar, da gente compreender e de favorecer, né? Na verdade, o nosso trabalho é favorecer essa entrega e esse espaço, né, para que o sujeito possa se pensar, enfim, não sei se faz sentido, mas penso algo por aí. Essa fala da Cleide me lembrou muito uma parte da minha pesquisa, e do Lucas também, outro colega que não está presente, mas a gente dividiu a nossa pesquisa em eixos temáticos, e teve um eixo temático que se chamou justamente vínculo identitário. E o que a gente pôde perceber é que a questão do vínculo identitário, quando o cliente ele chega até o psicólogo e ele vê que é uma pessoa negra, que muitas vezes passou por coisas não iguais, mas semelhantes à trajetória dele, tem sido muito potente no sentido da terapia se tornar um espaço mais acolhedor, de mais legitimação e de mais, como posso falar, de mais abertura para falar sobre as questões raciais sem ter um receio, sem ter medo. Então, o que a gente pode perceber com os relatos dos nossos participantes é que, como a Amanda falou, o vínculo identitário tem sido uma grande potência de ser um resgate da potencialidade também. Então, acho que só você me falou, você me perguntou agora e eu fiquei lembrando dessa parte da pesquisa. Bom, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta para Amanda? Quer deixar um comentário? Oi, gente. Luísa e Amanda, assim, eu acho que a gente poderia ir encaminhando, né, para o encerramento. Acho que, enfim, até para honrar o tempo, né? E assim, eu queria deixar uma palavra de agradecimento, tá, Amanda? Eu me lembro de te conhecer num espaço muito especial, né, da Unipaz, onde existia ali um processo de formação, né, como educadores, e acompanho a sua trajetória à distância. Fiquei muito feliz de ter te reencontrado aqui hoje, de saber, né, da sua potência, assim, de reconhecer mesmo a sua beleza, né, em muitos níveis mesmo, mas no nível nível humano, né, que vejo assim a sua fala com uma potência terapêutica, assim, nossa, muito, muito rica. E agradecer, dizer a você que, da minha parte, tenho certeza da Luísa e das demais colunistas do projeto, você pode se sentir muito bem-vinda sempre que precisar da gente para qualquer divulgação, enfim, para que o espaço esteja aberto a você, tá? Porque esse é um espaço de aprendizagem, esse é um espaço de troca e, enfim, quero dizer que hoje para mim foi muito especial, né? Muito importante. A gente está encerrando hoje, né, a atividade oficial de encerramento do ano, do projeto, e que para o próximo ano a gente tem um grande desejo de construir, né, mais sinergia, mais troca, se posicionar, se mostrar, né, e criar mais, como eu posso dizer,
parcerias, colaborações que afetem as pessoas como hoje você nos afetou, né? Então, quero convidar aí todo mundo também a seguir o perfil da Amanda no Instagram, né? @psi_Amanda Balbino. E, Amanda, enfim, é só gratidão mesmo. Eu vou sair aqui, deixar você e a Luísa encerrarem aí, e agradecer assim, a Luísa, gente, que, né, trouxe toda a iniciativa, né, com muito carinho, muito cuidado, muito zelo, uma estudante, pesquisadora e futura psicóloga, assim, de muito coração, de muita verdade, né? Então, eu me sinto, assim, muito, muito, muito agradecido. Vou, então, me despedindo de todo mundo aqui para que a Amanda e a Luísa possam dar um encerramento aí da atividade. Vou me despedindo assim, só vou tirar da câmera aqui, tá? Porque eu coloquei destaque, aí eu vou tirar o destaque. Obrigada, Lucas, pelos elogios. Eu também queria agradecer muito a presença da Amanda. Como ela falou, desde o nosso primeiro encontro lá na pesquisa, a gente se deu super bem. E eu sinto a Amanda como uma amiga, assim, a nossa troca, ela é muito acontece de forma muito profunda e muito rápida. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido mediadora desse bate-papo. É uma grande honra para mim. Aprendi demais hoje também. Agradecer a todo mundo presente, todo mundo que compartilhou, que está participando. Peço que vocês também, que não conhecem ainda o projeto Ponto Masculinidade, siga lá no Instagram. É exatamente esse nome, @projeto Ponto Masculinidades. A gente tem trocado ideias muito interessantes e sei que em 2021 muitos debates surgirão, muitos debates positivos. E agradecer ao Lucas também por esse espaço. Não é à toa, eu me sinto muito à vontade aqui, justamente por ele me dar essa liberdade de se sentir à vontade. Então, para mim é muito bom ser colunista do projeto, ser orientanda e ser aluna do Lucas, com enorme prazer isso. E deixar a palavra com você agora, Amanda, te agradecendo já desde já. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, eu não sei nem como agradecer, sério. Acho que esse ano, assim, tive vários projetos e, com certeza, essa fala que a gente está tendo hoje era algo que eu desejava muito, mas não sabia exatamente como, né, criar e como encontrar, né, esse espaço de diálogo, ainda mais porque quando a gente chega na clínica, o trabalho é tão, né, solitário de alguma forma, tão individualizado, a gente, né, não faz parte de uma organização, a gente está ali num lugar, né, mais individualizado, mas foi uma oportunidade maravilhosa, assim, para a gente poder pensar. Eu acho que hoje, claro, né, muitas das coisas que a gente falou aqui veio também a partir das provocações e das perguntas que vocês trouxeram, e eu sinto que eu tenho esse desejo cada vez maior, não só de estar nesse lugar, né, de quem caminhou um pouco para a gente conversar, mas também de ouvir, né? Acho que esse trabalho que a gente faz enquanto profissional traz esse lugar da escuta. E eu acho que a gente só consegue mesmo transformar e ir além, né, das nossas dores, seja uma dor de, né, eu não me sinto pertencente dessa luta, eu não me sinto representada, me sinto silenciada, enfim, a gente só atravessa, né, quando a gente entende, né, de onde vem. Para a gente entender, a gente tem que falar, a gente tem que conversar. Então, estou super aberta, né, para a gente falar. Pode mandar áudio, adoro áudio, mandar áudio, e, né, nas páginas, enfim. Ainda estou me organizando por lá, no Instagram, mas sejam bem-vindas e bem-vindos. E eu agradeço muito pelo convite, realmente foi muito mais do que eu imaginava, assim, no sentido desse encontro, né, de ouvir cada experiência e vamos nessa, né? Acho que a gente está aqui mesmo para encontrar as nossas potencialidades e atravessar, né, esse grande desafio. E é isso. Muito obrigada. E valeu demais, gente. Queria saber se vocês topam abrir a câmera para a gente tirar uma foto juntos, registrar esse momento especial. Que tal? Eu vou tirar aqui os destaques, vai ficar só
Já, peraí. Eu não passei perfume, mas... Vamos ver aí, pessoal, abre. Lorena, você por aqui. Só ver os nomes, né? Tudo bom? Gente, incrível essa conversa, sério. Eu me senti muito inspirada agora. Eu tô começando a estudar mais, né? Comecei com o livro aqui da Bell Hooks, e eu não sou uma mulher, e aí eu vi esse encontro que teria, né? Que você mandou lá no grupo, e eu fiquei, gente, vambora. Tô inspirada aqui, sério. Eu tava pensando esses dias, como às vezes é difícil a gente conversar com pessoas racistas ou, né, com pensamentos assim que a gente fica muitas vezes com raiva, né, das falas que aparecem, e como que a gente tem que ser resiliente, paciente para conversar com essas pessoas, né, sobre essas questões da melhor forma possível. Eu me senti muito inspirada por essa conversa de hoje, de trabalhar as potencialidades, e gratidão demais, gente, sério, foi incrível. E, que bom, gente. Nossa, que alegria. Então, vou fazer aí o registro para quem pôde abrir as câmeras, quem não abriu, tudo bem. Então, 1, 2, 3 e... Tcharam! Só mais uma, que tem uma segunda página aqui. A gente hoje conseguiu reunir aqui bastante gente. Só um minutinho. 1, 2, 3 e... Aí... Valeu, gente. Brigadão mesmo, todos os estudantes. Valeu a presença aí do Vinícius, né, da Tchela, enfim, de todos, de todas, de todos. O projeto aí continua ativo lá nas redes. E, Amanda, assim, coração vibrando aqui, que a gente possa expandir a parceria. E, gente, acompanhem o trabalho da Amanda, que é maravilhoso, né? Um beijo grande. Gente, bom final de semana e bom final de ano a todos e a todas. Ai, gente, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau.